Ora, hoje o canal Curiosidades Bíblicas começa uma jornada especial, uma saga com 66 vídeos sobre cada um dos livros que compõem a Bíblia. E nós abrimos essa série com ele, o primeiro de todos, Gênesis. Fica com a gente, porque a partir de agora vamos descobrir... Olá! Hoje, a nossa análise mergulha num dos textos mais influentes de toda a história, o livro do Gênesis. E olha, não se trata apenas do primeiro livro da Bíblia, é muito mais do que isso. É um texto fundamental que acabou moldando a civilização ocidental de maneiras que a gente sente até hoje. Então, a pergunta central que guia a nossa conversa é esta: por que o Gênesis é tão fundamental? O que faz dele tão duradouro? Bem, a sua força, no fundo, está na forma como ele encara as questões mais profundas da nossa existência. De onde viemos, porque o mundo é do jeito que é e qual é, afinal, o nosso lugar nisso tudo. É isso que vamos explorar. Para começar, é essencial a gente entender uma coisa. Gênesis, que aliás o próprio nome já entrega, significa origem. Não conta só uma história. Na verdade, é uma coleção de narrativas de origem, de começos, que vão servir de base para tudo o que vem depois na Bíblia. E aqui está uma ideia que é chave para entender a estrutura do livro, a de um funil narrativo. Pensa nisso. A história começa com uma lente super aberta, falando de toda a criação, de toda a humanidade. E aos poucos, essa lente vai fechando o foco, vai afunilando, até se concentrar numa única linhagem, numa só família. A primeira parte desse funil, a mais larga, que vai dos capítulos 1 a 11, trata de temas que são universais. As histórias aqui não são sobre um povo específico, sabe? Elas falam sobre as origens do cosmos e da condição humana como um todo. É uma história sobre todos nós. A narrativa abre com a criação, que é apresentada como um processo de trazer ordem para o caos. Primeiro, um mundo natural é formado e no clímax de tudo isso surge a humanidade. E tem aquela frase-chave que diz que a humanidade foi criada à imagem divina, o que significa que ela tem um papel e uma relação muito especial com o Criador. E logo de cara, a gente tem o primeiro grande conflito do livro. A história vai de um estado de harmonia total, lá no Jardim do Éden, para uma realidade de exílio, de dificuldade, depois do que ficou conhecido como a queda. E essa palavra exílio é crucial. Guardem ela porque vai aparecer de novo e de novo. A partir daí, a história continua. Depois da queda, vem uma série de eventos que exploram essa distância cada vez maior entre a humanidade e o divino. A gente tem o dilúvio, que funciona quase como um reset para o mundo, e depois a Torre de Babel, aquela história que busca explicar a origem das diferentes nações e línguas. E é exatamente nesse ponto, depois que a humanidade se espalha pelo mundo em Babel, que a narrativa dá uma virada dramática. A escala da história está prestes a mudar. E muito. Lembram do funil? Pois é, agora ela aperta de vez. Aquela câmara universal que mostrava todo mundo, agora dá um zoom poderoso e foca num único indivíduo e na sua família. E é essa família que vai carregar o resto da história bíblica. E assim a gente entra na segunda grande parte do livro, dos capítulos 12 a 50. Agora a história ancestral, a grande saga da família que no futuro vai se tornar a nação de Israel. O que dá o pontapé inicial para essa nova fase é uma promessa feita a um homem chamado Abrão. É uma aliança divina, uma espécie de pacto, um acordo muito sério que promete a Abrão descendentes incontáveis, uma terra e uma bênção que se estenderia a todas as nações. É essa promessa que se torna o motor de toda a narrativa a partir daqui. E de Abraão em diante, a história vai seguindo os seus descendentes. A promessa passa para o seu filho, Isaque. Depois, para o filho de Isaque, Jacó, que mais tarde, aliás, tem o seu nome mudado para Israel. E os 12 filhos de Jacó. Eles se tornam os fundadores das famosas 12 tribos de Israel. E essa saga familiar toda chega ao seu clímax com a história de José, um dos filhos de Jacó. A jornada dele é impressionante, de escravo a governador do Egito. E essa trajetória não só salva a sua família da fome, como também leva toda a linhagem para o Egito, o que no fim prepara perfeitamente o cenário para o livro seguinte, o Êxodo. Ok, agora que a gente já entendeu essa estrutura de funil do Gênesis, vamos dar uma olhada nos temas que ficam se repetindo, que conectam essas duas partes tão diferentes e que dão ao livro seu poder até hoje. Vários temas muito fortes aparecem o tempo todo no livro. Tem a ideia de aliança, esse pacto entre o divino e a humanidade, o tema do exílio e da busca por um lar, a tensão constante da rivalidade entre irmãos, pensa em Caim e Abel, ou Jacó e Esaú, e claro, a luta interna entre a fé e a dúvida, que a jornada de Abraão personifica tão bem. No fundo, o que tudo isso nos mostra é que estas não são só histórias antigas.
para a tradição judaico-cristã, elas são os blocos de construção da identidade de um povo. São as narrativas que explicam a sua origem, a sua relação com o divino e o seu propósito no mundo. E isso nos leva a uma última reflexão. Gênesis é um livro sobre começos. Mas talvez o seu maior legado, a sua maior relevância, seja a forma como as suas histórias continuam a ser um ponto de partida para conversas sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, mesmo milhares de anos depois.